Expedição Bé Brasil em Terras Capixabas. Oportunidade de contarmos mais uma história da ovinocultura, desta feita ovinocultura de leite, mostrando aqui mais uma atividade, mais uma versatilidade da criação de ovinos. Nós estamos aqui no município de Alegre, aqui no distrito de Rive. Estamos aqui com o casal Caio e Natália, tendo a oportunidade de contar essa história. Obrigado por receber a Expedição Bé Brasil, é um prazer a gente poder estar aqui para contar um pouco mais dessa atividade. E já falando de história, como é que começou a ovinocultura na vida de vocês? Por que a ovinocultura? Vocês não são da área. Nós somos. Bem-vindo, Luciano, Expedição Bé. Na verdade, foi uma consequência ali da pandemia, que eu e Caio, a gente morava na capital, em Vitória. Eu sou publicitária, Caio é biólogo. E aí, durante a pandemia, a gente resolveu vir passar o período de quarentena no sítio da família de Caio. Já era uma coisa que a gente costumava falar, que a gente queria ter uma vida mais perto da natureza, mais tranquila, longe do caos da cidade. E aí a gente foi vendo na pandemia que a gente tinha algumas possibilidades que daria pra gente trabalhar aqui. E aí foi que a gente começou a falar, não, então tá, então a gente vem, o que a gente vai fazer agora? E aí partiu justamente do tamanho da área que a gente tinha de produção, né? Do tamanho da área que a gente poderia produzir. Aí a gente começou a estudar o que poderia ser produzido nessa área, que não é uma área tão grande, né? Uhum. Então seria inviável gado ou outros tipos de criações. E aí a gente começou a estudar e chegamos na opção cabras ou ovelhas, né? Conta um pouquinho mais aí como é que foi isso. Chegamos na opção, mas também sem nunca ter tido nenhuma experiência próxima disso, né? Ter mexido com isso, ter ordenhado, né? A atividade operacional em si. Não, a gente trabalhava em escritório, os dois trabalhavam em escritório. Ter criado animais de produção, então a gente, a partir daí, né, buscou informação, se capacitar, e a gente foi vendo cada vez mais que a ideia podia ser acertada, né? E, por enquanto, estamos aqui. Nós estamos falando de quanto tempo? Aí já na atividade, já com os animais, o planejamento inicial para chegar... A gente ficou bastante tempo em planejamento, assim, né? A pandemia foi em 2020, né? Então, lá para julho de 2020, a gente começou a conversar sobre isso, e estudar e entender, né, quais eram as limitações que a gente tinha de terreno, entender quais eram as coisas que a gente precisava aprender também para desenvolver esse negócio. Mas a prática mesmo, com a chegada dos animais, foi setembro de 2021. Setembro de 2021. Nós estamos falando de período recente, 2 anos e meio aproximadamente. E aí antes dos animais, a gente ainda antes deles chegarem, né, a gente ainda fez a preparação do ambiente, né? Então a gente teve que trocar o pasto, que aqui o pasto era majoritariamente braquiária, né? Que era pasto para gado. Então aí a gente também teve esse período de preparação ainda antes dos animais, e o desafio também de encontrar os animais dentro do que a a gente queria trabalhar, né? Porque aí foi uma coisa tradicional também, aqui no estado, né? Não era tinha disponibilidade no de animais aqui para produção. E aí, no Brasil não tem tanto. Sim, claro. É uma atividade relativamente recente, né? E foi uma coisa que a gente conversou também, né? A gente ainda chegou a pensar se faria de corte, não faria, mas a gente é bem apegado aos animais, então eu acho que a gente vai trabalhar mais tranquilo se a gente trabalhar com leite. E aí foi até por isso, assim, que a gente acabou pensando optando pelo leite, assim, que a gente já sabia que a gente ia sofrer muito se a gente fosse trabalhar com corte. Não ia combinar, não ia dar. Pô, então passou também aqui, assim, também um estilo de vida, né? Vocês optaram por uma nova opção, pós-pandemia, de ter um novo estilo de vida aliado a uma atividade produtiva, comercial. Caio, como é que foram os desafios aí? Para quem não é da área, né? Mesmo sendo biólogo, mas numa atividade diferente, também Natália na parte de publicidade, né? Publicitária. Como é que foi o desafio? O que vocês tiveram de mais desafios na implantação da atividade? Pensando no dia a dia da atividade. Bom, buscar os animais, né? Tem a questão do transporte animal, é uma parte bastante onerosa, né? O transporte animal é caro. Então, não tem tanta oferta assim, né, das raças de ovino leiteiro no Brasil, somado a essa questão do transporte, né? Esse foi o primeiro momento. Depois, uma vez que os animais chegaram, né, aí, por mais que a gente tenha se informado, começa a colocar em prática, né? E, bom, você já ouviu falar que existe essas doenças ou aquelas, mas aí quando ela aparece na sua frente, né, embora a gente nem tenha tido, na verdade, problemas aqui com doenças, mas às vezes é um animal mancando, o que será que é isso, né, um animal com berne, até isso
Era tudo bem foi novo, novidade. né? Era tudo bom. E... Na prática, a teoria é outra. Exato. Exatamente. E chegando, inclusive, depois, né, que a gente começou a produzir efetivamente os animais, né, as estações de monta, cobertura, os animais entram em lactação, aí entra um outro mundo de equipamentos de ordenha, né, teteiras específicas, regulagem desses equipamentos para ovinos, né, onde achar essa informação, como faz isso. Buscar isso tudo. E para vocês, como é que foi também esse trabalho de buscar informação técnica? Vocês, nós vamos ter a oportunidade de falar aqui na parte de produção, né, que você já comentava com a gente aqui nos bastidores dessa parte de capacitação, e na capacitação do criador. Como é que foi? Vocês fizeram curso, buscaram informações, fizeram curso online, presencial, como é que foi isso? Bom, na época, inicialmente, ainda na pandemia, fiz alguns cursos do Senar, inclusive, cursos de manejo de ovinos, pastagem para ovinos, cursos de boas práticas na produção de leite, né, questões de sanidade animal, fiz até curso de produção de queijos mesmo, à distância. E aí depois a pandemia acabou, aí a gente pôde também, né, se capacitar presencialmente. Okay. Fiz alguns cursos em Minas, né, lá em Juiz de Fora, de queijos, em Belo Horizonte, para criação de ovinos mesmo. Perfeito. Pude visitar alguns lugares. Né, então... Foi importante essa busca de conhecimento para o dia a dia, para a introdução? Como é que vocês veem a questão da capacitação técnica para a introdução e para o manejo da atividade no dia a dia? Sem dúvida alguma. Né? Se a gente comentou aqui sobre as surpresas e o impacto quando você está lidando com algo que você já espera, né? Porque se inteirou sobre o assunto, imagina se a gente não tivesse se inteirado sobre aquilo, né? E realmente ia ser mais... Ia estar no escuro mesmo, né? Isso. Como é que você vê hoje a questão aqui no estado do Espírito Santo, da introdução de uma atividade que é relativamente nova no estado, como é nova no Brasil, no estado também, né? Que é a atividade da ovinocultura leiteira, e essa questão da capacitação técnica, né? Vocês têm profissionais, disponibilidade de profissionais hoje que quando é necessário vocês conseguem recorrer, né? Nós estamos aqui no município de Alegre e vocês estão bastante próximos também de instituições de ensino, Universidade Federal, Instituto Federal. Como é que tem sido essa possibilidade de parcerias? Ela existe e ela tem sido possível? Sim, existe. A princípio, no início, a gente teve bastante ajuda, né, do Vinícius. O Vinícius Gumieiro, médico veterinário. Que é ligado à Associação de Criadores, né, do Estado. E ajudou bastante a gente, tanto do ponto de vista de informação, mas também de conseguir os animais, né, e verificar as condições desses animais. Para vocês chegarem aqui, a gente, né, teve um aprendizado inicial muitíssimo importante. E no mais, nós já tivemos situações de emergência às vezes, né? Um parto mais complicado, um animal que está apresentando determinados sintomas e a gente não consegue ver o que é. Então a gente tem aqui próximo, né, o hospital veterinário da universidade, e já recorremos a eles algumas vezes. Sempre tivemos um atendimento bem completo, né? Bem sério. Exames mesmo de OPG, exames de sangue, os animais já passaram por isso. Então... A gente tem normalmente conversado sobre esse tema, porque eu vou ter a oportunidade aqui no município de Alegre de visitar tanto o Instituto Federal quanto a Universidade Federal do Estado, e a gente sempre tem provocado a academia exatamente nessa questão de você sair da fronteira da academia para chegar no produtor, né? A gente entender como é que está essa relação. A pergunta foi também nesse sentido, né, para entender se isso já existe, já está acontecendo, se vocês acham isso importante, ter essa continuidade ou mesmo a ampliação desse processo da aproximação com a academia. Como é que vocês entendem isso aí? Não, com certeza. A gente está até para receber um grupo de alunos agora, né? Já recebemos. Já recebemos algumas vezes, né? E esse semestre ela está querendo tornar isso recorrente, né? Todo semestre trazer um grupo de alunos para ver a prática e tal. Mas eu acho que é isso, assim, é entender que o desenvolvimento da teoria tem que caminhar com a prática, né? Porque se as coisas forem dissociadas, o que está sendo desenvolvido lá não vai servir para desenvolver o mercado e o que a gente está usando, né, de fato. Perfeito. Então essa aproximação ela é fundamental e ela tem que ser recorrente, né? Sim, é um diálogo, né? É ampliar para ter uma pesquisa aplicada, de fato, à realidade do produtor no dia a dia da atividade, né? Exatamente. E é também
uma questão de relação, né, com a sociedade, onde a universidade está inserida, né, onde ela está encaixada, o papel que ela... Dentro do TP Ensino, Pesquisa e Extensão, quer dizer, a extensão está nesse papel e trazer a possibilidade dos futuros profissionais, inclusive, interagirem e ter a possibilidade de ver na prática, né, a coisa acontecer, né? Exatamente. Como é que está o desafio de produção de alimentos? Né? Nós estamos numa região aqui, Alegre, né, nós estamos numa região do estado com características climáticas aí, diferenciadas e tal, e esse desafio do volumoso no sistema de produção que vocês adotaram aqui, como é que está esse aprendizado e esse desafio para manter a atividade? Pois é, mesmo buscando informação antes, né, como já comentado, é algo que a gente ainda está aprendendo e cada ano está um pouco melhor, né? Os ovinos são animais, né, muito seletivos do ponto de vista do pastejo. E aí até por conta disso, né, a Natália comentou a questão das braquiárias, ela vai ter menos folha, né, em relação à tábua, então tem essas questões de aproveitamento. A gente ainda precisa melhorar muito na questão da divisão da área em piquetes menores, porque por serem muito seletivos, eles escolhem um lugar preferido e ali vai ficar rapado e volta ao super pastejo em um ponto, sobre pastejo em outro. Bem regular. Esse tem sido um problema que a gente está lidando aqui, mas está dentro da nossa velocidade de adaptações, né? A gente está buscando agora essa parte de, quem sabe, se tornar completamente independente, né, na questão de comida. Porque a sua intenção aqui é fazer um sistema o mais possível a pasto, né? Dentro do sistema semi-intensivo, mas utilizando a pastagem com maior quantidade de tempo e volume. Né? O ano todo, esse é o foco. O ano todo elas estão aí a pasto, né? Quando não estão, quando realmente não é possível. Ou é no auge da seca, que realmente já não temos mais comida, ou são uns dias de muita chuva que a gente não solta os animais. Mas fora isso... Aí vai suplementar em função dessa condição. E até mesmo por conta da ideia que a gente tem enquanto marca e produto, né? Da questão do pasto do local, se reflete no leite, né? Influencia diretamente aí na qualidade do leite, no teor de sólidos totais. Tenta fazer a nutrição tem essa diferenciação. Pô, e dentro desse desafio vem um novo desafio, como se não bastasse, quase não tem desafio, né? Falando em ovinocultura a pasto, nós sabemos que um dos grandes problemas mundiais da ovinocultura é a questão da verminose. Né? Como é que está esse trabalho, esse aprendizado e essa questão do controle da verminose, pensando num trabalho que vocês vão fazer aqui de uma condição de utilização intensiva de pastejo? Sim. A gente mantém como prática, né, o FAMACHA. Ele é feito periodicamente, ali, a vistoria da mucosa ocular das ovelhas, e por enquanto tem sido o principal critério, né, para a gente verificar os animais, né? Até por conta de, acredito eu, né, embora a gente tenha gado nas divisas, né, o pasto ficou muito tempo aí sem ser pastejado, então, digamos assim, eles estão bem limpos. A carga parasitária na pastagem ainda não está muito intensa. Pelo menos é o que a gente vê sendo manifestado nos exames de APG e nas condições de FAMACHA. APG você tem feito também, é outra prática também que você está adotando, está implantando? Fizemos recentemente e não havia grande carga parasitária. Acho que tivemos 2 animais enxugados, todos eles ali, mas que não apresentavam sintoma aparente. Sabe? Essa é a importância também do APG, né? Você entender a carga parasitária e ver se está se refletindo, porque lembrando que o FAMACHA, para um específico VM, que é o Ebox Contorte, você tem mais 4 ou 5 de importância, que também ainda pode ter. Mas você está trabalhando bem isso, está conduzindo, está buscando aí conhecimento, parcerias aí com a universidade, quer dizer, já atento a essa questão da verminose. A gente sempre, dentro daquilo que a gente, né, buscou como informação, é o grande problema dos ovinos, né? É aquilo que principalmente vai levar os animais à morte e tal. Então, perder aí matrizes, né, ou reprodutores nessa fase que a gente está de formação aí do rebanho do plantel é um ponto meio crucial. Então, a gente busca tomar bastante cuidado com isso. E tem o cuidado também de soltar as ovelhas só quando o pasto já secou do orvalho. Então, isso aí. Fazendo o controle também em manejo de pastagem, né, dentro da estratégia. Né? É usar ferramentas, né? Manejo de pastagem, FAMACHA, OPG, buscar diversas ferramentas e aplicar de fato para ter esse controle. Né? É um cuidado que vocês já estão tendo desde o início. A rotação, né? Sim. Os
piquetes ainda não estão nos tamanhos ideais, mas a gente roda, né, os piquetes que a gente tem. Então, uma vez tendo os diversos cuidados, o terminal se convive sem problema, dano econômico efetivamente. Isso, até o momento pelo menos. Não tem sido uma dificuldade. E aí, falando exatamente desses manejos, né, a parte da reprodução, né, você trabalhar a ovinocultura de leite também tem o desafio onde o seu produto, né, o seu foco é o leite para você poder fazer a produção dos queijos, que nós vamos ter a oportunidade de falar daqui a pouco aqui. Como é que tem sido também esse aprendizado de ajustar e de acertar o melhor manejo reprodutivo para a realidade de vocês aqui? Pois é, então, se a gente for pensar de maneira lógica, né, na época mais chuvosa do ano a gente tem mais oferta de comida, né? Então, se esses animais nascessem aí nesse auge da comida seria bom, mas a gente tenta aqui também compatibilizar com a nossa organização de vida. Então a gente já fez alguns diferentes testes, né, com 2 estações de monta e, portanto, 2 momentos de parição durante o ano, o que garantiu, né, uma quantidade de leite ao longo do ano todo. E mais recentemente estamos chegando ao ponto de fazer, na verdade, uma estação de nascimento só. Ok. Porque aí, né, quando chega nesse momento de parição, início da lactação, apartar os animais e tal, o trabalho fica mais intenso. Então a gente tem preferido concentrar esse momento de mais trabalho num momento do ano, numa parte do ano, ainda que do ponto de vista da oferta de volumoso não fosse a ideal, mas ele parece funcionar mais dentro da sua característica aqui. Então a ideia nesse momento seria fazer isso, uma estação única, aparição mais concentrada no período do ano. Mais para próximo do fim do ano. No fim do ano, aqui, né, pelo menos em Alegre, normalmente as chuvas retornam aí de outubro para novembro, né? Então sim, já vai melhorando. O pasto já voltou, as coisas já se encaixam assim, né? Não vai estar tão, ainda não estará aquele pasto como a gente vê em janeiro, mas já se adequa. E essas ovelhas, né, que estão nesse momento de gestação, acabam recebendo já é comum, né, usar um reforço alimentar nessa época, então isso também faz com que esses 2 pontos se encaixem, né? De toda sorte, você já está trabalhando aqui, inclusive, a separação por categorias, trabalhando as fêmeas em monta, fêmeas em lactação, as morrelhas em crescimento, esse cuidado também você já está fazendo, e você vai diferenciar também a alimentação em função dessas categorias, quer dizer, manejo nutricional aliado à reprodução e a questão sanitária. O tripé já está bem delineado aí? É o que a gente tenta seguir, né? Já houveram momentos em que a gente cruzou um grupo de animais para nascer, por exemplo, no meio do ano, né? Só que aí essas ovelhas que nasciam no meio do ano ficavam muitas vezes só na silagem, tinha que pesar um pouco mais no concentrado, né? Faltava, aí o pasto já estava muito ruim, e aí a gente seco mais intenso, né? Isso, aí a gente teve algumas preocupações com questão ruminal, né, de funcionamento, então até por isso também a gente busca deixar todo mundo mais a pasto, porque evita muito esses outros problemas na nossa... E ressaltando, né, nós temos hoje dentro do custo de produção da caponicultura e ovinocultura, nutrição representa aí 60% a 70% do custo de produção, né? Então, trabalhar a pastagem para baixar esse custo de produção é uma estratégia também até do ponto de vista de viabilidade econômica da atividade, né? Buscar essa condição. Bom, usando o nosso mineirinho, né? Onde eu estou, para onde eu vou, né? Como é que é a visão de futuro de vocês hoje? Vocês estão com quantos animais e quantos litros de leite? Vocês têm uma meta de produção de leite? Querem atingir que quantidade? Ou isso está em estudo ainda? Como é que está esse trabalho de vocês? Bom, a gente começou aí nesses 2 anos e meio, 3 anos atrás com 9 matrizes, né? Hoje a gente tem ali 17 e o nosso planejamento é chegar a 30 matrizes em lactação. 30 ovelhas em lactação. E nós estamos falando do volume médio de produção de leite diário, em torno de quantos litros? Dentro desse trabalho que você está fazendo de melhoramento genético e tal? De média vai ficar aí 1 litro a 1,5 litro por animal dia. É um volume de leite que dentro da ideia de vocês aqui da verticalização vai atender, num primeiro momento, vai atender bem a estratégia aí. Se a gente de fato chegar nisso, pra gente
vai ser uma realização, né? Sim. Até o momento a gente trabalha, né? É uma produção menor e bem artesanal. Sim. Faz por produção aí 5 a 8 litros por vez, né? Então, quando entra no processamento. De uma produção dia sim, dia não, mais ou menos, sabe? Perfeito. Então, mas é o que no momento está se adequando também a toda essa outra organização que a gente já comentou. Vou falar exatamente dessa estratégia, falando de mercado, verticalização da produção, comercialização, produtos diferenciados com leite de ovelha, que nós vamos tratar no próximo bloco, pensando na estratégia aqui do criatório, aqui da Queijaria Dona Ovelha, município de Alegre. Próximo bloco a gente volta rapidinho. Normalmente nesse horário já estaria a pasta, né, cara? Exato. Eventualmente, em função da visita hoje aqui da expedição, que elas estão recebendo, né, a suplementação. Ovinocultura leiteira aqui no município de Alegre, aqui no criatório Dona Ovelha. Você pode ver aí esse trabalho com alimentação. E em relação à pastagem, cara, a gente sabe que o grande desafio da ovinocultura é a verminose, né? 5% do verme está no animal, 95% na pastagem. Certo. Como é que está esse trabalho aqui sanitário? Você tem conseguido controlar e manter, conviver com a verminose sem problema? Por enquanto, pelo menos sim, dá pra gente dizer que sim. A gente acompanha os animais pelo FAMACHA, né? Eles são bem dóceis, então dá pra gente chegar perto o tempo todo, tá sempre olhando. Sempre que tem oportunidade a gente olha um por um, tanto as ovelhas quanto os carneiros. E são poucos os animais aqui que já tive necessidade de vermifugar por conta do FAMACHA. A gente faz uma vermifugação preventiva das fêmeas 30 dias antes do parto, né? Mas fora isso, nunca tivemos nenhum quadro de verminose, não. Monitorar e acompanhar os animais para evitar efetivamente a instalação de problemas. Né? Isso. E a gente também, embora ainda não rodando de uma maneira que a gente considera perfeita, a gente faz uma certa rotação aqui nos piquetes que a gente tem, né? Isso também contribui aí para... Eu acredito que também contribui para essa questão. Você comentava com a gente também que eventualmente você tem feito OPG também para verificar essa condição de já fizemos OPG, o último tem aí menos de 6 meses inclusive, e também a gente mantém um cuidado de soltar elas pela manhã depois que o sol já deu aquela secada no pasto, né? Porque isso também reduz a incidência a exposição, né, dela aos vermes ali que ficam na parte superior do pasto. Então a gente procura ter esse cuidado também e tem dado certo. A ovinocultura a pasto, provando que é viável e é possível, desde que haja os controles, utilizando tecnologia e conhecimento, não tem dificuldade, né, cara? Certo, isso aí. Então nós estamos vendo aí esse trabalho sendo feito aqui no município de Alegre, no criatório Dona Ovelha, no criador Caio e Natália. Nós vamos ter a oportunidade de ver agora outros manejos aqui da propriedade. Caio, o projeto aqui é ovinocultura leiteira, raça Lacaune, produção de leite. Como é que você está trabalhando aqui na organização das instalações que facilitam o seu manejo, né, e que te possibilita o dia a dia do controle dos animais? Certo. Bom, aqui a Baía das Fêmeas fica ao lado da nossa sala de ordenha, né? Então a gente tem aqui um palanque onde sobem 6 animais por vez, o que pelo menos até o momento atende a gente bem. E assim que elas são liberadas nesse portão, elas sobem por essa rampa, já vão cada uma para o seu lugar. Aí a gente fecha o canzil, faz a asepsia do úbere delas, né? A gente sempre faz antes da ordenha, né, o teste da caneca de fundo preto, para verificar alguma normalidade no leite, né, questão de grumos, pus, e em seguida a gente segue com a ordenha. Né? Ficam facilmente condicionadas, já estão na rotina à medida que vão trabalhando, porque para quem acompanha aqui a Expedição Meu Brasil, a ovinocultura leiteira ainda não é muito difundida no Brasil, até alguns se surpreendem quando a gente fala em leite de ovelha, né? Sim. Como é que é esse manejo das ovelhas?
condicionam facilmente, a ordenha é tranquilo de fazer? Como é que está a sua experiência nesse caso? Bem tranquilo, tá? Vou dizer aí que são 2 dias de dor de cabeça para elas perderem o medo, né? Aquelas que foram, aquelas de primeira cria, né? Uhum. São 2 dias aí para elas perderem o medo e no 3º dia ela já vai acompanhando as outras. Se mantém ainda um pouco arisca, na verdade, aqui para ser ordenhada e manuseada, mas com paciência. Conduz tranquilo. Isso. Você já implantou desde o início a ordenha mecânica, né? Você já tem trabalhado com a ordenha mecânica. Sim. E essa condução e essa utilização também da ordenha mecânica tranquila, os animais adaptam bem. E os equipamentos são adaptados facilmente à ovelha? Os animais se adaptam bem. Funcionou, pelo menos tem funcionado bem pra gente aqui e eu já comparei o tempo que eu demoro ali ordenhando a mão e com a ordenha mecânica faz uma diferença boa no tempo de trabalho. Quanto à adaptação, pelo menos aqui a gente teve um pouco de bater um pouco de cabeça para conseguir uma teteira ideal, que fosse mais específica para os ovinos, que não fosse um modelo genérico entre caprinos e ovinos, mas aí a gente chegou nesse modelo e tem funcionado. Mas como você comentou, né, até por não ser muito difundido no Brasil, conseguir esses equipamentos e materiais não é tão simples. Você precisa de procurar um pouco tem que garimpar bem, buscando para conseguir ter os equipamentos material mais adequados aí, né? Isso aí a gente tomou alguns cuidados, né? Eu procurei bastante informação sobre o nível de vácuo ideal, né, para usar, o número de pulsos por minuto. Então a gente pensa nisso tudo para o cuidado com a saúde do úbero e do animal também, né? Não ser uma pressão muito forte. Buscar de fato conhecimento técnico necessário para a ovinocultura de leite. Exato. Né? Adaptar realmente o equipamento à condição do animal. Exatamente. Vamos lá ver a ordenha? Vamos ver como é que é esse trabalho aqui? Vamos lá então. Vamos lá, vamos conhecer esse trabalho da ordenha aqui. Alguns animais que ainda estão agora já chegando na fase final aí da lactação, mas tem uma oportunidade de ver aqui para a demonstração da ordenha aqui na propriedade do criatório Dona Ovelha aqui no município de Alegre. Bom, cara, efetivamente vem agora toda a rotina, né, aqui da ordenha, né? Como é que é o passo a passo, como é que é esse trabalho no dia a dia? Bom, a gente sempre começa pela higiene das mãos, né? E aí a gente seca com papel. Em seguida, e essa rotina, sempre lembrando, né, que a preocupação é não só com a sanidade dos animais, mas também com a obtenção da matéria-prima, que é o produto principal da atividade leiteira. Exato, né? Matéria-prima de qualidade, né? a qualidade do leite, né, sem nenhum contaminante, sempre verificando como é que eles estão. E para o leite estar legal, depende da saúde do úbere, né, da saúde do animal. Aí a gente usa um sanitizante nas tetos. É fundamental, né, essa preocupação de fazer higienização de úbere para manter a qualidade do úbere, evitar a mastite e também garantir essa persistência no tempo de lactação dos animais. Sim, sim. Estou vendo o processo de higienização dos tetos, fazendo aqui a utilização de sanitizante. Limpeza individual por animal, né? Um papel para cada teto e também, obviamente, para cada animal. Como você falava, realmente elas ficam muito tranquilas, né? Sim. Funcionários aí, vão acostumando. Essas duas aqui estão na segunda aparição, então elas já estão bem acostumadas aqui.
Inclusive, reforçando aqui, o Caio gentilmente manteve os animais aqui para essa demonstração, uma vez que os animais estão na fase agora já final de lactação, já entrando em outro ciclo de produção, mas para que a gente pudesse ilustrar aqui o manejo. São animais que estão já na fase final da lactação. O teste da caneca de fundo preto para avaliar aí qualquer alteração, né, cara? Sem nada de anormal, né? E com cada animal aí fazendo as etapas de higienização do úbrio, limpeza com papel toalha e agora fazendo ali o teste da caneca de fundo preto para ver qualquer anomalia, presença de grumos ou coisa nesse sentido, para monitorar a qualidade do leite e sanidade do úbrio. Bom, agora tetos higienizados e o leite verificado, né, a gente vai ligar o equipamento de ordenha mecânica para iniciar o processo. Aí, ao ligar, a gente sempre acompanha o nível de vácuo, né, o ponteiro, quando ligar com a pressão fechada, chega aqui no 40, mas é isso, eu deixo no 40 porque eu sei que no uso, né, ao liberar a pressão, ele fica ali mais ou menos no 36, o que estaria adequado, é uma pressão de vácuo adequada para elas. Né? Perfeito. Vamos lá ver esse trabalho acompanhando. Em média, cara, quanto tempo de ordenha de uma ovelha? Esse aqui fica mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Por aí. E ordenha feita, imediatamente após o final da ordenha a gente faz a aplicação do sanitizante novamente. Eu não vou fazer nessas duas, porque elas estão com cordeiro, né? Elas ainda têm a cordeiro ao pé mamando, então eles já vão ali na hora mamar e a própria saliva já cumpre essas funções ali. Numa rotina normal é o que seria feito. Os animais desmamados é o que seria feito. Você comentava com a gente uma curiosidade ainda da ovinocultura de leite, que é a questão, né, da padronização dos animais, e principalmente a composição, a posição de úbrio, né, musculatura, elasticidade, etc. Que também é um trabalho a ser feito, né, cara? Sim, se a gente olhar aqui, esses 3 animais, né, e se fossem 6, tem aí uma grande variação, né, na conformação do úbrio delas. Tem outras ali que a conformação é mais ideal, inclusive para ordenha, ainda mais para ordenha mecânica, né? Mas perceba que a posição dos tetos, né, é muito lateral, aquela outra ali é mais na vertical. Essa diferenciação traz aí, de certa forma, também, né, um cuidado e uma dificuldade maior de organizar, né, o trabalho da ordenha em si. Desde a maneira como você vai encaixar a teteira, até a facilidade ou dificuldade da teteira ficar presa ali no animal, principalmente com um vácuo menor, né, e ela se mexendo. Então cria essas particularidades, né? Então vai um trabalho de muita pesquisa e desenvolvimento para ter uma genética em que a seleção da qualidade do úbrio também seja fundamental para quem vai trabalhar a ovinocultura leiteira. Bom, falando exatamente dessa estratégia de vocês aqui, né? Vocês estão trabalhando a ovinocultura leiteira, um novo estilo de vida, né? Adotando aqui vocês, vindo para a propriedade, morando aqui na propriedade, focado aí na produção de leite de ovelha. Vocês estão verticalizando a produção. Né? Como é que foi essa estratégia? Como é que vocês chegaram nessa ideia também da verticalização? Como é que foi a capacitação do biólogo e da publicitária na produção de queijo? Como é que foi essa história de vocês no mundo dos queijos?
Contei. A gente sempre gostou de queijo. Então nós já éramos consumidores, né? Já é um bom começo, né? Já E de todos os tipos mesmo, né? Não, assim, legal experimentar queijo com mofo, sem mofo, com casca sim, casca. Então sempre foi algo que a gente gostou, né? Enquanto consumidor, de experimentar e tal. Mas acho que a gente não imaginava, né, que um dia ia fazer. Não mesmo. Não se imaginava sendo produtor, estando produzindo, inclusive iguarias aí, diga-se passado, vamos falar daqui a pouco sobre os produtos que são fantásticos, né? E como é que foi essa capacitação, essa busca do conhecimento, o treinamento? Já começou a trabalhar e pensar alguma coisa de receita autoral? Como é que tá aí a cabeça, tá fervilhando ideias aí? Como é que tá essa questão? Acabou que a marca nasceu antes até, né? Porque a gente começou a falar muito da questão, como no nosso caso, a gente ter vindo para cá e começado a produção, teve muito a ver com o estilo de vida, e a gente já sabia desde o início que seria uma produção artesanal e que provavelmente ficaríamos nós dois mesmo. A gente não tem vontade de aumentar assim, até muitos funcionários. O nosso propósito é realmente ser uma produção artesanal e ter esse conceito de farm to table, né? O conceito da Dona Ovelha nasceu daí, desse conceito de farm to table, que era o sentimento que a gente sentia lá na cidade, né? A sensação que a gente tinha lá na cidade, de ter essa saudade, de ter essa memória afetiva ali da roça, né? A gente pensou justamente em criar essa conexão, né? Entre o produto que a gente levava para a pessoa que está lá, né? Que está na cidade, que está distante disso, que é uma coisa que a gente perdeu, né, ao longo do desenvolvimento humano. Aí a gente perdeu essa conexão. Uma urbanização cada vez mais crescente, né? E costuma até brincar que muitas das vezes a pessoa não sabe de onde vem o produto, né? Não sabe se ele nasce na prateleira do supermercado. Exatamente. Né? Mas o conceito Farm to Table vem exatamente para resgatar isso, né? Mostrar origem, processamento, ter esse contato, né, mais próximo. E aí a gente criou a marca pensando nisso, né, dentro desse conceito. Até o nome Dona Ovelha veio daí, que era essa ideia de vou lá comprar o queijo da Dona Fulana, que é muito comum, né, na roça. Então a gente chama, Dona Fulana, Dona Cicrana. Então aí a gente saiu daí, aí por isso que veio o Dona Ovelha. E aí foi isso, aí a gente pensou nesse conceito, e aí acaba que a verticalização tem a ver com isso também, né, não só com a gente ter o controle de ponta a ponta da nossa produção e de entender que a gente está trabalhando com bem-estar animal, a gente sabe o que é que tem dentro de cada um desses produtos, e dar essa garantia para o consumidor final também, né? Dele entender de onde que vem a alimentação dele, quais são os animais que estão produzindo. A gente até teve algumas ideias, né, de colocar nas tags uns vídeos mostrando as ovelhas que geraram, esse seu queijo, o queijo que você está comendo, é o queijo do leite da Rita. Olha aqui a Rita. E a gente mostra a ovelha para o consumidor final também. Nesse aspecto da rastreabilidade também, né? De buscar esse conhecimento. Exatamente. E essa visão, né? Aí falando aí já da experiência publicitária, né? Dentro dessa visão, a gente sabe que existe, né? Uma dificuldade muitas vezes da compreensão, ou até aquela ideia, né? Uma palavra até que a gente tem procurado até tirar ela do dia a dia da nossa conversa, que é o preconceito, a ideia preconcebida de que o queijo é forte, tem cheiro de bode, no caso da cabra, e por aí vai. Como é que você está vendo também trabalhar esse marketing, essa comunicação, para que as pessoas se sintam estimuladas a experimentar? É muito um trabalho de educação do público mesmo, né? De você mostrar o processo, que aí quando você mostra o processo, você também atrai pelo conhecimento, né? De como foi esse processo que foi feito. Mas lá no início a gente teve muito que levar e experimenta e aí distribuir mesmo, né? A gente chamou algumas pessoas que a gente sabia que eram formadores de opinião, levamos kits para essas pessoas, né? O kit dos queijos para essas pessoas, e aí contando a história mesmo. E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, de contando, e para usar, né, a potencialidade de comunicação desses influenciadores para disseminar a história que a gente está contando com a nossa marca. Claro. E aí como é que vem a ideia de apreciador de queijos para produtor de queijos, né? Como é que foi esse desafio aí de entrar nesse mundo da produção? Primeiro, quando veio a ideia assim, a gente acabou até vídeo do YouTube mesmo, né? Hoje em dia a gente vê no YouTube, né, de como fazer assim, um queijo fresco, né? Que seria algo teoricamente mais básico, né? E a gente fez esses primeiros testes com leite de vaca. Alguns testes com leite mesmo de caixinha de supermercado, né? Que nunca dá muito certo, né? Claro. Porque o leite já é homogeneizado, né? Tratado, e aí depois
Vindo para cá a gente teve acesso fácil, né, a leite diretamente, matéria-prima, né, leite mesmo, né, integral. E aí os testes começaram a melhorar, né, e a gente conseguiu também leite de cabra, né, trabalhamos com leite de cabra, então a gente começou a testar tudo, vários tipos de possibilidade. Como é que foi a criação de cada receita dessa? E à medida que vocês foram vendo os resultados, como é que foi a sensação de vocês estarem aí nesse mundo dos queijos aí, né? É muito legal. Até porque, mesmo sem planejar, acaba que eu acho que você vai tentando fazer os queijos que você mais gosta, né? Ou tentando se inspirar nesse e aquele. Mas a gente, por mais que tenha essas inspirações, né, busca fazer queijos com características particulares mesmo. Até porque, né, numa produção pequena, sem aplicação de nenhum método aqui mais rebuscado de padronização do leite, a gente acompanha as variações da própria lactação, né? Então, no início, esse leite está mais diluído, né? Digamos assim, né? Então, a gente faz queijos com determinada característica, né? No final da lactação, o leite é mais concentrado, né? Você percebe ele até no copo. Esse leite é diferente, então é um leite mais cremoso, né? Essa observação e acompanhamento vai, inclusive, te direcionar para esse ou aquele tipo de queijo em função do período do ano, em função da nutrição, do período da lactação. Quer dizer, tem essa observação toda também. E isso faz com que você, fazendo o mesmo queijo, aplicando as mesmas técnicas, acaba tendo resultados que é interessante perceber as diferenças, né? Claro. E que é característico de um produto artesanal, né? Com certeza. A gente segue técnicas e processos padronizados, mas a gente tem resultados que vão acompanhar essa sazonalidade. Tem a pitada de vocês ali, né? E de tempo também, tudo, né? E até a questão da quantidade, né, a variedade dos tipos de queijo que a gente... Foi uma coisa que a gente conversou muito no início, né? A gente vai fazer um tipo só, e aí foca nesse, faz... a gente pensou nisso, mas aí tem a questão, o fator criatividade de Caio também, de produtor ali, né, de queijeiro, que ele gosta de trabalhar, né, com o mofo branco, o mofo azul, ele gosta disso. E também tem uma questão comercial, né, porque o meu esforço de venda é muito menor se eu vendo 5 tipos diferentes para um cliente só, do que se esse cliente vai comprar 5 do mesmo tipo, né? Mas ele vai querer comprar 5 de tipos diferentes para experimentar. Claro. Então, para mim, é muito mais fácil deixar 5 tipos diferentes na casa de um cliente só, do que ter um tipo só. É para você ampliar esse universo de consumo, né? E trabalhar essa questão. E aí ajuda, inclusive, na educação do paladar ali, né? Já que a gente estava falando dessa questão, né? Do queijo de ovelha e o queijo de cabra não serem tão comuns, assim, né? A gente ainda tem que trabalhar um pouco essa questão da educação de público. Então, quando você tem uma variedade maior ali, né? De tipos de queijo, você leva para esse mesmo consumidor, você consegue ter esse diálogo, de explicar, esse aqui é um pouco mais forte, você gosta dele mais suave, então é um queijo mais fresco, então... a questão da variedade ajuda a gente na educação também do fundo. E como é que foi essa questão de vocês trazerem, né, definirem já a questão da verticalização, fizeram os cursos, a capacitação e a efetiva implantação agora da queijaria? Vocês estão na fase de implantação da queijaria. Como é que foi também esse desafio? Quer dizer, aliás, desafio é uma coisa que vocês estão fazendo já tem 4 anos todo dia, né? Todo dia tem um desafio diferente, né? Aliás, acumulados, né? Mas como é que tem esse universo também da questão da legislação, do cumprimento da legislação? Vocês estão buscando a inspeção municipal, não é isso? Como é que está essa relação de vocês com o município, a fiscalização, né? Como é que foi a implementação para cumprir a legislação? A gente buscou, né, o serviço de inspeção municipal e eles foram bastante receptivos, assim, à ideia e ao fornecimento de informações. Tiveram aqui, né, a gente explicou o que a gente tinha de espaço, o que a gente tinha de ideia. Já tínhamos uma planta projetada, né, um croquis, que também passou por adaptações a partir do que foi, da orientação que foi orientado lá. Né? Então, até o momento, estamos caminhando, né, e seguindo com a construção ali, seguindo as recomendações deles. E aí tem essas outras... Tivemos outras questões burocráticas, assim, de levantamento de documentação, essas coisas, também estamos seguindo isso aí, né? Para cumprir todo o processo em si, né?
registro dos animais no órgão local também, que já é feito desde que eles chegaram na verdade, os nascimentos vem acontecendo, então esse conjunto de coisas. E os cuidados que a gente tem por conta própria mesmo, já de qualidade do leite. Embora ovinos não tenham um calendário de vacinação, né, mas a gente procura manter isso aí, né, então, ainda então, que não questão de seja, estratégia sua, né? ainda que não seja fiscalizado, interessante pra gente, né? Claro, sem dúvida. E como é que está esse horizonte de tempo aí? O que vocês preveem em termos de já estar com a queijaria funcionando, com os queijos já trabalhados, com a inspeção, etc? Como é que está esse patamar de tempo aí? A gente sabe que tudo é um degrau por dia, né? Não é simples, né? Como é que tá na visão de vocês essa ideia? Acho que até o final do ano. Eu acho que sim. Acho que no final do ano, que é quando a gente vai ter concentrado, inclusive, o nosso volume de leite desse ano. Idealmente, a queijaria já vai estar pronta para absorver esse leite que vai estar dentro do planejamento estratégico. Então, a nossa ideia é essa. A gente vai ter aí esses animais em lactação e prevemos aí algo por meio de entre 10 e 15 litros mais ou menos por dia, né? Pretendemos conseguir isso. Bom, e para falar agora dos produtos, pensando nos produtos, nas variedades dos queijos que estão sendo produzidos aqui e também na estratégia de comercialização que nós vamos estar tratando no próximo bloco. Rapidinho. Cara, numa propriedade de ovinocultura leiteira, normalmente os manejos com recém-nascidos são diferentes da ovinocultura de corte, né? Mas não há uma receita de bolo. Cada propriedade tem a sua particularidade, a sua característica. Como é que você tem conduzido aqui esse manejo de recém-nascidos? Joia, bom, assim que o filhote nasce, ele permanece aí as primeiras horas com a mãe, né, sem a gente tentando interferir o mínimo possível. Passado esse momento, a gente faz a cura do umbigo com iodo 10%, mergulha, a gente não corta o umbigo aqui, a gente mergulha ele por cerca aí de 1 a 2 minutos no iodo 10%, e repetimos esse procedimento de cura 3 dias seguidos, normalmente. E aí esses filhotes esses cordeiros permanecem com as mães de 7 a 10 dias, né? Quando alguns acabam se desenvolvendo mais, aí a gente com 7 dias já começa a ordenhar a mãe, e outros que a gente vê necessidade deixa até uns 10 dias. E aí essa rotina, quando a gente começa a rotina de ordenha, né, com a ovelha parida, lactante, por volta de 18 horas da tarde, 18 a 19 horas, a gente prende os cordeiros num cercado separado. Aquele menor ali é para quando tem poucos cordeiros, eles estão pequenininhos, eles vão crescendo, a gente vai aumentando o tamanho do cercado, né? Mas aí a gente prende às 18, às 19 horas, no final do dia, e faz a ordenha de manhã cedo, por volta das 7 horas da manhã, às vezes de 6h30 a 7 horas. Então eles ficam aí 12 horas separados normalmente. Você não tem utilizado aqui o aleitamento artificial. Você ainda utiliza a ovelha como fonte de alimento ainda dos cordeiros aqui. Isso. A gente, para nossa organização de vida, acaba funcionando melhor assim, porque, bom, a gente aproveita as questões de saúde, bem-estar animal, da manutenção do cordeiro junto com a mãe, né? Eles fazem esse trabalho de asepsia, ao mesmo tempo que a gente consegue também extrair um bom volume de leite. E como a gente tem outras profissões, trabalha em outros lugares, né, aqui em Alegre, e não temos funcionários, é tudo a gente que faz, que mexe aqui na rotina, às vezes surge a necessidade de um dia que você não consegue ordenhar, às vezes 2 dias seguidos. Então, se eu tivesse já um animal desmamado, né, e às vezes gera uma correria para você tentar saber o que fazer com aquela matriz, então a gente prefere manter os cordeiros assim sendo alimentados, né, pelo leite da mãe. Se preocupa com a saúde do Uber, a gente até o momento não teve com problemas de mastite, né, mantendo essa proximidade, e pelo menos pra gente até o momento tem sido um bom aproveitamento do leite. E a gente tem visto um bom desenvolvimento dos cordeiros, né? Esse caso aqui, esse daqui, por exemplo, estão com que idade média? Esses animais aqui, as duas estão indo aí de 5 para 6 meses. 5 para 6 meses. Você tem um bom desenvolvimento, já desse manejo você também tem conseguido aí, inclusive, levar esses, tanto macho quanto fêmeas, a um desenvolvimento melhor, né? Essa aqui, inclusive, foi um parto gemelar, até por isso você vê que ela é mais magrinha, né? Teve que dividir com outros. Essa aqui
nasceu uma semana depois dela, mas ela já é bem mais desenvolvida, inclusive desde o nascimento, né? E você tem desmamado em média aqui, normalmente, com que idade e peso? Como é que é o seu critério de desmame? Então, nas situações em que a gente faz o desmame, fica aí por volta dos 90 dias. Normalmente os animais estão aí com 20 a 25 quilos. Né? São esses critérios que você adota aqui, idade e peso, mais ou menos. Esses são os critérios para a gente desmamar. Mas, por conta dessas adaptações que a gente faz para a gente, nem sempre a gente desmama, né? Como, por exemplo, esses animais aqui que já vão chegar aos 6 meses, eles não foram desmamados. Então, a gente nunca interrompeu definitivamente o contato delas com a mãe. Perfeito. Claro que quando as ovelhas estão no auge da lactação e os animais já atingiram esses critérios, em vários momentos eles ficam isolados 24 horas. Então, a gente consegue ter aproveitamento de 24 horas do leite. Mas a gente procura não fazer uma desmama definitiva para sempre ter essa possibilidade de... Essa flexibilidade dos seus horários também. Isso, de voltar a ter um animal que está... E como é que você tem conseguido aqui, com esse rebanho, com os animais que você tem aqui, qual que é a persistência em lactação? Quanto tempo médio, né, as ovelhas têm mantido aí em lactação? Tem ficado em torno aí de 7 meses, tá? Mais ou menos 200 a 210 dias. E aí a gente começa a secar os animais, que é mais ou menos o tempo que essas ovelhas, elas estão aí com seus 190 dias, mais ou menos, essas ovelhas que a gente estava ordenhando ali, sabe? Então elas ficam aí em torno de 7 meses de lactação. Perfeito. Então, estão vendo aqui, dentro de maneiras de cuidado com recém-nascidos, dentro da estratégia adotada aqui no criatório Dona Ovelha, município de Alegre, tendo a oportunidade de ver o rebanho e esses recém-nascidos e os cuidados realizados aqui na propriedade. Como você comentava conosco aqui, né, você tem trabalhado aqui a ovinocultura a pasto, né? E vem o momento agora de você soltar as ovelhas no piquete, né? Isso, depois da ordenha, né? Normalmente nessas situações da manhã e onde não tá chuva, então o chão não tá molhado, né? Quando não tem chuva de vários dias seguidos, elas vão sempre a pasto, né? E a gente sempre libera elas para o piquete que está sendo usado no momento. Então, vamos ver a condução dos animais no sistema, né, semi-intensivo aqui na propriedade. Os animais que já estão... Como nós falávamos aí, as ovelhas já aí no piquete, já acostumadas já nesse manejo. Como é que você tem conduzido aqui a formação dos piquetes? Como é que você tem trabalhado aqui? Que tipo de variedade você está escolhendo aqui para a propriedade? Nessas áreas mais planas aqui, menos morrada, a gente tinha, como é na maioria dos pastos, domínio de braquiária, né? E a gente buscou aqui, tentou plantar capins do gênero pânico, né? Que são um pouco mais nutritivos e tem maior quantidade de folha, né? Então os ovinos tendem a se dar melhor com eles. Aqui a gente plantou predominantemente tamane e tem algumas áreas de zuri também que a gente plantou no meio. Okay. Não é muito adequado porque ele fica mais alto, mas é um capim que tem valor nutritivo elevado, né? Então a gente acaba aproveitando ele de diversas formas aqui, na verdade, para o próprio trato dos animais, sabe? Você falava com a gente que você está na fase de formação dos piquetes, de organização das áreas, que você está implantando junto com a atividade também a formação dos piquetes, não é isso? Isso. Esse piquete aqui é separado, né? É onde agora ele está, na verdade, na fase de rebrota, né? Ele estava aqui em descanso. A gente está conseguindo aqui mostrar os animais. Aqui ao lado tem outro piquete que a gente dividiu em 4 áreas. E aí elas ficam separadas por cerca elétrica. Então tem um aproveitamento um pouco melhor. E a gente tem a parte de cima, que é mais de morro, onde a braquiária tomou mais conta e onde elas ficam soltas num pastejo mais constante, né, por conta própria. Então a gente deixa isso aqui como uma reserva mesmo para uma necessidade nutricional maior, okay, né? Mas a parte que o pasto que elas passam a maior parte do tempo comendo acaba sendo lá nas áreas de morro, onde elas vão até lá em cima. E a gente sabe aí que existe, né, um mito de que as ovelhas lanadas, né, têm menos condição de ser utilizada a cerca elétrica em função da lã, que dá o isolamento, etc.
Fala um pouco aí dessa sua experiência com a cerca elétrica e as ovelhas do Casa Lacaune, que tem uma quantidade relativa de lã. Sim, elas obedecem bastante, sabe? Depois dos primeiros contatos ali, poucas vezes é nítido que elas evitam, sabe, os fios ou os arames, mas a questão da lã, você só não pode ter uma cerca com uma quantidade de energia baixa, né? Mas uma cerca que funcione aí para gado, por exemplo, vai funcionar tão bem quanto para as ovelhas tranquilamente. Pelo menos a nossa experiência aqui foi assim, sabe? Tranquilo, dimensionar a voltagem adequada, o animal adapta bem e respeita bem a cerca elétrica. Exato, inclusive situações aí onde a gente não quer que elas vão para algum lugar, a gente hoje em dia consegue até enganar elas, só de esticar um fio lá desligado, elas já não vão nessas áreas. Já estão bem acostumadas, né? Nós estamos vendo aqui o lote de ovelhas que estão a pasto dentro do sistema semi-intensivo aqui da propriedade, mas com foco na ovinocultura a pasto, para manter a produção de leite e a formação dos piquetes aqui no criatório Dona Ovelha, aqui no município de Alegre. Caio, você comentava com a gente aqui de uma condição climática aqui, né? Nós estamos no município aqui de Alegre, que tem uma característica climática diversa em algumas determinadas épocas do ano, né? Sim. Fala com a gente um pouco desse trabalho que você tem feito, inclusive, em função disso. Em algumas ocasiões no verão, né, aqui em Alegre a gente chega aí perto dos 40 graus, às vezes. Então, ainda mais se tratando de uma raça de lã, a gente fica preocupado com essa questão do conforto ambiental, né? Sim. Até por conta do cuidado com o bem-estar animal também, e aí a gente toma algumas precauções sobre isso. Inicialmente, nesses momentos de calor mais extremo, a gente começou a usar um desses ventiladores umidificadores ali no aprisco para elas. Ficamos na dúvida se fez diferença mesmo, e em alguns momentos, inclusive de dias de mais sol e calor, optamos até por não soltar os animais a pasto. E aí, experiência após experiência, a gente na verdade acabou percebendo que nessas situações, né, bastando a gente tosquear os animais com a lã mais comprida e deixá-las em piquetes com muita oferta de sombra, o conforto térmico para elas, né, parecia ser mais interessante do que essas outras estratégias. Do que manter efetivamente estabulada, né? Então, uma sombra e uma água, mesmo nesses dias, tem sido suficiente, os animais têm se mantido bem. Inclusive, a gente percebe nesse trabalho que você está fazendo aqui, sempre pensando no bem-estar animal, né? A gente percebe que você tem mantido aí as áreas de sombreamento, né, com espécies arbóreas diferentes aqui para manter a produção de volumoso, mas também criar essa condição natural de sombreamento, né? Exato. A maior parte dos piquetes, né, foram feitos nessas áreas onde essas árvores já existiam. A gente pensou que era interessante na época, já pensava nisso, mas não sabia que ia fazer tanta diferença para elas, como a gente viu nesses momentos desses picos de calor, sabe? Fez bastante diferença mesmo. E a questão da escolha das variedades, né, de gramíneas diferentes em função dessa condição edafoclimática, como é que você está tendo essa cautela, esse cuidado, pensando em período seco do ano? Seca tem todo ano, né, cara? Sim. A gente só não sabe se vai ser mais ou menos intenso que o ano anterior, né? Aqui em Alegre fica acima dos 1000 e poucos milímetros anuais, e a gente fez análise de solo aqui nas áreas em que a gente acabou mexendo na pastagem, né, no capim. Então a gente selecionou também por isso. Tentamos combinar aí o que existia de pastagem preferencial para os ovinos, né, com as características do solo que nós vimos após a análise do solo. E aí a gente chegou nos pânicos por conta disso, né? Perfeito. A vontade era que tivesse tudo isso aqui tomado por eles, né? Mas a gente é cercado por braquiárias, né? É uma espécie mais agressiva, né? E que também é muito bem aceita pelos ovinos, né? E bem aproveitada. É só uma estratégia a mais mesmo que a gente tem nesses piquetes de reserva, né? Perfeito. Ainda mais trabalhando com animais de leite, né? Em determinadas épocas elas vão ter essa demanda nutricional, energética maior, então a gente acaba aproveitando para isso também. Perfeito. Então, conversando aqui com o Caio, do criatório Dona Ovelha, aqui no município de Alegre, falando dessa condição edafoclimática, das características, pensando no bem-estar animal, e em função das condições climáticas e de solo,
a formação dos piquetes aqui para manter a ovinocultura leiteira a pasto como foco principal aqui da atividade. Cara, nós estamos aqui com um dos reprodutores que você tem utilizado aqui no criatório, né? Isso. Fala um pouco pra gente desse manejo reprodutivo, como é que você tem conduzido isso aqui, como é que você tem trabalhado a questão genética aqui também? Bom, a gente aqui opta pela reprodução por monta natural, né? Então a gente junta as ovelhas que a gente quer que eles emprenhem, né? Junto com os carneiros em determinadas épocas do ano. E aí nós já fizemos alguns testes distintos, 2 estações em um ano, mas para o momento, para esse ano, a gente quer concentrar os nascimentos todos no final do ano. Então a gente agora, já de maio para junho, vai juntar todas as fêmeas ali que estejam na idade ideal, né, e com desenvolvimento ideal com os machos. É por essa razão que você está secando as fêmeas agora, já está conduzindo ela para secagem para entrar em fase de reprodução. Exato. E aí a gente vai separar o lote das mais novas, né? Vão ficar separadas e as outras já vão ficar junto com os reprodutores. Esse reprodutor aqui, por enquanto, é o que está em atividade, é quem está cobrindo as fêmeas. Só uma delas, que por questão de consanguinidade, como já é filha dele, tem sido colocada para reproduzir com aquele outro macho ali, que não tem relação de parentesco com nenhuma delas aqui, né? Então a gente temos aqui esses 3 reprodutores no momento. Esse aqui é o mais velho, ele está aqui, esse ano vai fazer 4 anos. Tem aquele animal ali de 1 ano e meio e aquele lá que está com 2 anos e meio. Então você já está mantendo aqui 3 reprodutores e fazendo inclusive essa renovação, né, genética aqui, já trazendo também reprodutores diferentes para ir trabalhando. E você vai formar o próprio plantel, a gente estava vendo ali, eu estava conversando mais cedo, já as fêmeas você está retendo aqui, à medida que você está nascendo fêmeas, hoje você está retendo todas as fêmeas aqui. Isso, todas as fêmeas a gente tem mantido elas, a gente sempre procura reparar nessas questões de característica, conformação de úbere, né, que conversamos também, para verificar aquilo que elas nascem de diferente das mães, né, se há alguma melhor ou não, e até para ver como que os machos estão se saindo também, né. Então a gente está mantendo todas as fêmeas nesse momento e os cordeiros machos, né, normalmente a gente comercializa. Ao longo do tempo, então, você já vai começar também a fazer essa observação para trabalho de seleção aqui, buscando características desejáveis aqui para o plantel de leite. Essa é a ideia também. A gente busca tomar esse cuidado com a escrituração. Então a gente tem aí as relações de parentesco, né, de todos os nascidos aqui, dos reprodutores, das ovelhas. Avaliando aí mãe e pai, vendo como é que vai ser a descendência de todas as crias. Começar a ter esse critério de seleção. Isso, até por isso a gente mantém 3 machos, né? Para a nossa quantidade de ovelhas, é muito, né? Quantitativamente a gente não precisaria. O macho fêmea não teria necessidade. Para cobrir essa necessidade, mas para ter essa variedade, né? E para ter até mesmo essa possibilidade de opção de animais, a gente mantém os 3. A opção de manter 3 reprodutores. Aquele lá, do ponto de vista da consanguinidade mais distinto, então a gente fica com ele para essas situações, né? Todas as filhas nascidas deste macho aqui, por exemplo, só vão ser cruzadas com ele, pelo menos, né, nas próximas estações. O planejamento é esse. Perfeito. Vamos conversando aqui com o Caio, do criatório Dona Ovelha, aqui no município de Alegre, para ver todo esse manejo e o cuidado na seleção genética e também o manejo reprodutivo, focado aqui numa estação anual para a produção de leite aqui na propriedade. Caio, tem um detalhe ainda no aspecto reprodutivo e também na questão do bem-estar animal, né? Existe aí alguns criatórios em raças, dependendo do tipo de raça, como o caso do Dorp, Antidorp, as raças lanadas, sendo feito aí o trabalho da caudectomia, né? O corte da cauda com os animais jovens, normalmente logo no início do nascimento. Como é que você tem conduzido isso aqui? Há necessidade da caudectomia em função da produção de lã? Como é que você tem feito esse trabalho? A gente, os primeiros, as ovelhas que chegaram, né, quando os animais que a gente adquiriu de fora vieram todos caudectomizados, né, e os primeiros nascimentos a gente fez. A gente usava o elástico elastrador, né, aquela borracha, e tomava cuidado aí de deixar 2 a 3 dedos, aí o suficiente para cobrir a vulva do animal, e fizemos. Mas aí, trocando ideia com outros produtores, e pela vontade mesmo que a gente já tinha de
tentar abandonar a prática, pensando também nas questões de bem-estar, a gente resolveu tentar parar de fazer. Então, os últimos nascimentos não foi feito caudectomia, né? A gente vai ficar de olho a mais na questão da lã, do acúmulo de lã, manter uma tosquia mais frequente, né? E isso fora os cuidados de tosquia que a gente já tem, né? Como a questão do calor que a gente já comentou. Também sempre antes do parto, né? A gente faz uma tosquia higiênica ali na região e acreditamos que por si só isso já deva resolver o problema. Evitar determinados problemas. E outra preocupação que a gente teria seria na questão da higiene na ordenha, né? Acho que principalmente quando se faz uma ordenha manual, né, de fato a cauda do animal ali no meio, né? Santinês, por exemplo, tem uma cauda mais curta, né? Mas essa raça tem uma cauda bem longa e ainda com lã. Aí eu imagino que para uma ordenha manual com um balde ali pudesse ter mais problemas de higiene. Mas como a gente faz a ordenha mecânica e mantendo esses cuidados anteriores, nós acreditamos que não teremos problema, né? Por enquanto não deu problema. Então não está utilizando a caudectomia, já é uma prática que você não tem feito aqui, pensando exatamente no bem-estar animal e fazendo a tosquia higiênica nos momentos necessários aí. Gera um outro manejo, mas também é um manejo a menos, né? Então... Perfeito. Então mais um cuidado aí no trabalho de reprodução, né? Já abolindo aqui a questão da caudectomia, pensando no bem-estar animal aqui no criatório Dona Ovelha, município de Alegre. Caio, a respeito das instalações, sempre a gente tem procurado destacar nas propriedades a funcionalidade, a facilidade do manejo. Como é que você tem conduzido e qual que é a sua estratégia aqui na organização das instalações? Certo. Bom, aqui como a gente mexe com vinocultura leiteira, né? A gente procurou posicionar o palanque ao lado aqui de onde ficam a baia das ovelhas, né? Então elas facilmente acessam, inclusive retornam do palanque, né, pela mesma entrada, elas se habituaram a isso facilmente. E do ponto de vista de estrutura, boa parte da construção aqui das madeiras foram madeiras que a gente aproveitou da construção ali da nossa própria casa, né? Então, confecção dos coxos, né? As instalações nas baias, a gente fez tudo pensando em aproveitar esse material. Para a parte das ovelhas, nos atendeu muito bem, tá? Nos atende muito bem. Para a parte dos reprodutores, né? Eles são mais brutos, tem ali suas brigas, então a gente vai trocar os materiais daquele lado lá todo por materiais mais resistentes. Em função dessa categoria. E na próxima estação de nascimento, a gente prevê que essa área aqui já poderá ficar insuficiente, então a gente vai crescer para lá, tentando manter essa mesma ideia do corredor central e as baias laterais, né? O que facilita muito o manejo, né? Quer dizer, você vir, passar trato, organizar os animais, sempre com o corredor central, com os bebedouros e saleiros aí, que facilita uma mão de obra no manejo do dia a dia, né? Exato. E como você comentou, né? No dia a dia, a posição dos coxos virado para fora, né? A utilização e a profundidade de cada coxo acaba fazendo bastante diferença. E aí a ideia na ampliação é manter mais ou menos o mesmo layout, dinâmica, fazendo as adaptações necessárias, mas mantendo sempre essa característica de baixo custo e funcionalidade. Isso, para o lado das ovelhas aqui a gente vai manter essas baias mais espaçosas, né, por conta das necessidades de cercar os cordeiros em determinadas épocas, separar elas em lotes, né, sem perder área, e para o lado dos machos a gente vai fazer a construção já pensando mais nessa questão da resistência. Outra característica é a utilização do chão de piso batido, né? Sim. Algumas propriedades, né, na ovinocultura, a gente tem visitado diversas propriedades, é uma característica quase que predominante, né, a utilização do piso de chão batido. Na caprinocultura de leite, né, se preconizava a utilização dos ripados, hoje também já está praticamente os novos criadores que estão entrando, ou que estão ampliando as áreas, já estão abolindo também, trabalhando aí a questão do piso de chão batido. Como é que é esse seu manejo aqui na rotina de limpeza, de organização, como é que você tem feito aqui? A gente ponderou sobre isso também na época, né? E aí pensando na questão dos custos, né, que seriam em relação às facilidades de manejo, pensando também, novamente, batendo a tecla aí na questão do bem-estar animal,
o animal vive em cima ali das ripas, né? Os reprodutores, principalmente, que passam mais tempo, né? São os animais que passam mais tempo nas baias, não vão a pasto todo dia como as fêmeas, né? Aí a gente optou pelo chão batido. Uma parte mais trabalhosa é conseguir sempre uma matéria seca, né? Para espalhar aqui em cima, mas tirando isso, funciona muito bem. E aí os cuidados que a gente tem, 15 em 15 dias, às vezes 15 a 20 dias, em época mais seca a gente remove todo o material, né? Acumula aí nas esterqueiras e a gente espalha cal em toda a área e cobrimos novamente com a matéria seca. Então, com essa rotina e essa esterqueira, você tem utilizado na adubação orgânica aqui de áreas de pastejo, capineiras, etc. Usa geralmente nas capineiras, alguma outra plantação aí, e tem funcionado direitinho. Uma parte um pouco desafiadora, na verdade, para aquele macho ali, por exemplo, é que ele tem uma tendência, comparando com esses outros aqui, urinar mais. Então a gente tem um pouco mais de cuidado de deixar a baia dele mais seca, né? O problema é que não teria se fosse o piso ripado. Exato. Então tem essa necessidade de ajuste a mais, mas prestando... É observação do produtor, né? Quer dizer, os 10 minutos de curral todo dia, né? Quer dizer, observar e ver a necessidade de ajuste de acordo com... Isso, prestando atenção dá certo. Até porque elas têm essas demandas de casco, né? O ambiente não pode estar úmido, senão o casco amolece. Começa a ter problema aí de foot-root, né? Do casco. E no período mais chuvoso do ano, você tem tido uma frequência maior de limpeza e também de colocação da palhada? Como é que você tem trabalhado isso? No período mais chuvoso, fica mais fixo 15 dias, tá? Na época mais seca varia mesmo, de 15 a 20 dias. Mas pelo menos para este tamanho de baia com o número de animais, tem dado certo. Quer dizer, aí é essa observação, taxa de lotação, o período do ano e observar a condição de drenagem do solo para ver a necessidade ou não dele. Não existe a receita de bolo, né? Já tem que limpar com quanto tempo, é observação prática mesmo. Isso, né? Aí, nas primeiras vezes, inclusive, logo que elas chegaram, a gente tinha uma rotina aí de fazer isso uma vez por semana, e viu que estava bem desnecessário, né? É um manejo trabalhoso, claro, que demanda tempo aqui, e a gente foi com o tempo observando e verificando, como você comentou, e chegamos nesses 15 dias. Observação bem, e cada qual adaptar a sua realidade, né? Exato. Nós estamos aqui conversando a respeito das instalações práticas, funcionais, reutilização de materiais e mantendo a condição sempre pensando no bem-estar animal. Aí na estratégia aqui do criatório Dona Ovelha, vocês vão trabalhar a verticalização da produção aqui de leite de ovelha, né? Como é que é esse trabalho? O que vocês estão pretendendo fazer? Nós estamos num espaço aqui que é um espaço novo, na propriedade, né? Isso aí. A gente está na metade aqui da construção do espaço que será nossa queijaria, né? Então, como você comentou aí sobre a verticalização, né? A gente tem toda essa parte do cuidado que a gente comentou sobre, né? Com os animais, qualidade do leite, sanidade, para no final das contas ter a matéria-prima adequada para a produção dos queijos, né? Então, para isso também a gente buscou aqui o serviço de inspeção municipal, né? E seguindo recomendações passadas por eles, a gente começou a construção da queijaria, que é nesse espaço aqui. Vamos lá conhecer a estrutura? Vamos lá. Como é que vai ser aqui o fluxo, a dinâmica aqui? Qual que é a capacidade de produção que ela está sendo licenciada aqui? Como é que está essa estratégia sua aqui? Bom, a gente tem aqui a parte de entrada do leite, né, onde ficam aqui lava-botas, né, o lavatório para asepsia de mãos. Ali a parte para a entrada do leite, no espaço de produção. A princípio a gente vai ter aí um tanque com capacidade de pasteurização para 100 litros, mas a gente trabalhando com pequenos ruminantes, né, é normal e usual congelar leite. Okay. A gente fica aí, a gente acumula aí e mais ou menos trabalha, na verdade, por produção aí uns 10 a 20 litros, então a gente já vai ter aqui um espaço preparado para a nossa possibilidade de crescimento da produção, né? A gente já prevendo a ampliação, deixando a estrutura já previamente pensada nisso. Até o nosso planejamento pro plantel também, né? É alcançar o dobro de animais que a gente está no momento. Ok. Né? Eles está seguindo pelo menos essa programação, né?
Então tem aqui a parte de recepção do leite, asepsia, ou, né, a Isso. barreira sanitária aqui nessa parte. Exato. E já está aí na fase de acabamento, né? Já vem a fase agora de criação. Então aqui a parte de lava-botas, vem em fase de amputação, e aqui o ósculo onde vai ser a entrada do leite efetivamente para a produção. E esse espaço que nós estamos aqui, como é que vai ser esse espaço? Aqui a gente tem a área de produção, né, propriamente dito. A gente vai ter aqui, a gente vai ter um tanque de pasteurização. Ok. E aqui a gente tem uma bancada de inox. Aqui no meio central também vai ter uma bancada para produção e manipulação da massa. E esses queijos produzidos vão ser aqui maturados e armazenados em câmaras refrigeradas, né, que vão ficar dispostas aqui nessa parede. E a intenção aqui é trabalhar com queijos. Com queijos, a gente faz... Inicialmente essa é a ideia. A gente produz queijos, né, 6 tipos de queijos e iogurtes. Então a gente quer ampliar e dar mais qualidade, né, e certificação à produção com a construção desse espaço aqui. Perfeito. Então estão vendo aqui já o espaço, uma vez pela recepção do leite, ali no ósculo que a gente está vendo aqui, a entrada do leite, a barreira sanitária, e o espaço por onde vai ser destinado aqui a parte de pasteurização, produção e maturação dos queijos. E aí na sequência vem a parte de expedição, o armazenamento de expedição. Exato. Aí os queijos produzidos, né, vem para essa parte final aqui para serem embalados, né, e encaminhados para o seu destino ou armazenados durante o tempo também. Então aqui você fez seguindo todas as normas sanitárias, né, o acompanhamento aqui do Serviço de Inspeção Municipal aqui do município de Alegre, atendendo a legislação para ter toda a certificação necessária para a comercialização. Exato, estamos tentando seguir tudo que foi passado. Formato. Vamos ter a oportunidade de conhecer aqui a parte da verticalização aqui da produção do criatório Dona Ovelha, aqui no município de Alegre, do casal Caio e Natália. A gente está vendo aí, em breve, todo esse espaço sendo utilizado aqui na verticalização da produção com a marca própria. Uma oportunidade agora é a gente conhecer, fruto desse trabalho, né, dessa dedicação, desse empenho que vocês estão tendo, em trazer essa nova atividade para a vida de vocês e para a propriedade aqui, e também, né, a implantação de uma nova atividade, mesmo aqui na região de Alegre, aqui no estado do Espírito Santo. Falando aí dos produtos, cara, nós temos características diferentes do leite de ovelha, né? O leite de ovelha comparado ao leite de vaca, o leite de cabra, o leite de búfala, quer dizer, para cada espécie, características diferentes. Como é que você vê essas diferentes características? O que você ressaltaria nessa questão do leite de ovelha em si? O leite de ovelha, bom, a ovelha ela vai dar consideravelmente menos leite, né, do que uma vaca, inclusive menos do que uma cabra. Mas as propriedades do leite, né, a quantidade de sólidos, teor de gordura, faz com que ele tenha um rendimento bem melhor comparado. No processamento ele já tem essa característica interessante. Isso. E além se a gente for falar das questões de sabor, né, é um leite que tem um adocicado natural, né, então ele é um leite, seria para fazer uma comparação, uma analogia, né? O leite de vaca é muito suave, né, e levemente adocicado, então ele tem características que só dele mesmo, né, é outra espécie animal. Muita gente, quando a gente fala de ovelha, pensa logo na cabra, né, imagina... Ainda há essa confusão entre espécies, né? Nós adoramos os produtos de cabra também, né? Tem pessoas que têm um pouco de restrição, e aí algumas pessoas confundem justamente nesse sentido, né? É o desafio do marketing, né? De divulgar, de mostrar não só a diferenciação, como a qualidade dos queijos das diversas espécies. Mas é um leite com características bem próprias, né? Então, por exemplo, os queijos de massa láctea que a gente faz, a gente tem um rendimento aí mais ou menos de 4 litros de leite, a gente faz 1 quilo, às vezes um pouco mais. Fantástico, quilo, né? Que seria o Boursin. E o feta a gente também faz ele lácteo aqui, né? Tem esse rendimento a mais. Esses outros queijos que tem um tempo de maturação, né? Como a maturação acaba envolvendo queijo desidrata, seca mais, né? Aí a gente tem mais ou menos uns 7,5 a 8 litros por quilo de queijo. Dependendo, né? Os queijos de massa mais úmida até
rendimento melhor do que isso. Falando em leite de ovelha, nós vamos ter oportunidade também aqui, não podemos vir aqui falar de leite, falar de queijo, e ter oportunidade de experimentar o leite, para ver exatamente essas características. Ver como é que tá. Como você comenta, realmente essa questão do adocicado, né? Quer dizer, de leve, né? O leite realmente leve. Tem que experimentar. É um leite conhecidamente menos alergênico, né? Para quem tem aí intolerância. Embora maior quantidade de gordura, né? São glóbulos menores, então de mais fácil digestão. Mas de fato um sabor inigualável, muito gostoso. E traz essas características pro queijo, né? Aí vem toda a diferenciação. Desculpa, te cortei. Sim. E muito branco, né? Sim. Do ponto de vista da coloração, a vaca, por exemplo, às vezes o leite tende um pouco ao amarelo e os queijos são amarelados, né? Os queijos da ovelha, a massa fica sempre bem branca, mais branca, né? E a gente tem outras colorações por conta de casca, né? Mas a massa é sempre um queijo bem branco, assim. E aí, falando dos queijos, né? Como é que foi a estratégia de vocês de definir? A Natália comentava aqui dessa possibilidade de vocês terem variedades diferentes para fomentar e incentivar o cliente a experimentar queijos diferenciados. Hoje vocês estão trabalhando com quantos queijos e qual que é a característica predominante de cada um deles que estão mexendo aí? Hoje a gente faz o queijo curado, que é este aqui, né? É um queijo que tem aí, ele tem no mínimo aqui na nossa produção 45 dias de maturação, às vezes mais. Os queijos de mofo branco, que é esse, e os queijos de mofo azul. Esses são os que são maturados. São os queijos maturados e que a gente sempre produz. Além desses, a gente tem os queijos de massa láctea, que são o Boursin e o feta, né? O Boursin fica conservado em azeite com especiarias. E o feta é um tipo grego, muito usado em salada. Mais salgado, né? Levemente ácido, também picante. A gente chegou a ter outros, né? A gente tinha os queijos de massa láctea que a gente fazia, né? Com mofo azul e mofo branco. A gente tem essas experiências sazonais. Às vezes, quando a gente faz algum autoral diferente. Com certeza vão aparecer no meio desse desenvolvimento receitas autorais, de criação própria aí. Isso aí. Inicialmente, a gente pensava em fazer um tipo só, mas depois, até por vontade de experimentar e por demanda, a gente faz e quando vê que dá certo, né? Aí essa quantidade foi aumentando também por conta disso. Nós vamos falar da característica de cada um aqui, daqui a pouco vou ter a oportunidade, a fase mais difícil da visita, que é degustar esses queijos aqui, uma dificuldade tremenda que a gente tem nessas visitas, né? Mas falando de mercado, como é que vocês estão vendo esse mercado dentro de um processo que vocês estão focados em ter uma produção artesanal, dentro de uma característica de vocês aqui da propriedade? Vocês vislumbram esse mercado de que forma e como é que vocês vão trabalhar esse consumidor aí para ter cada vez mais clientes a oportunidade de degustar e de ter acesso a esses queijos? Hoje a nossa venda é uma venda bem direta, assim, né? A gente teve alguns clientes iniciais ali dentro daquela possibilidade que eu te falei, né? Da gente levar para pessoas que a gente sabia que eram influenciadores de opinião e tal, e aí a gente acabou criando um número de clientes ali muito fiéis que desde o início começaram a comprar e aí eles já estão cativos hoje. E aí acaba que a gente não consegue nem divulgar mais, assim, porque a gente já chega no mês seguinte com toda a produção já direcionada para os clientes que já pediram no mês anterior, né? Então, acaba que, na verdade, a gente está com demanda para mais, assim, né? A gente está precisando produzir mais, porque o que costuma acontecer é chegar no mês e eu ter que negar, falar, não tem mais, acabou a unidade. A demanda já está maior do que eu fiz. Já está bem maior. E aí, pensando nisso, Caio, nessa estratégia, vocês estão com a estrutura física, né, em fase de implantação, a clientela sendo trabalhada, vocês vislumbram e vocês veem a possibilidade no futuro, na frente, de ter também alguns produtores fornecendo leite para vocês aqui, de ter essa possibilidade? Vocês acham que isso é possível? Ah, sim. A gente já pensou sobre isso, sabe? Já pensou que seria uma oportunidade de ter maior volume de leite, né? Sem aumentar, aqui as nossas questões de manejo, né? E eu acho que é parte das coisas, um efeito, na verdade, né? Das coisas começarem a dar certo nesse sentido, nesse aumento aí.
Eu acredito na possibilidade. Mantendo, claro, a característica do início ali, né? Claro, de saber de onde vem, claro, é tudo de controle de ser qualidade, de boa o leite. bem-estar, então, A gente tem essa isso. preocupação Claro. de Não perder a característica de vocês, Isso, né? É marcante e é da marca, né? Sempre pensou nisso, na questão de trazer leite de fora por conta disso, mas com esses cuidados aí, né? Uhum. E aí, dentro da estratégia de vocês, né? Vocês já estão pensando também nessa característica que o Espírito Santo é marcante, é forte, é uma característica do Estado, a questão do agroturismo. Está no radar? Sim. Tá, até a própria queijaria a gente já pensou na estrutura dela, pensando em receber, né, visitas. Aqui a gente está no Caparaó, né, então já é uma região que tem um pouco, né, de desenvolvimento aí no fomento do turismo, por causa do Pico da Bandeira, ali da região do Caparaó já tem uma produção de café que é muito forte. Então a gente está bem no inicinho da região do Caparaó, né? Então a pessoa que está indo para lá, ela passa por aqui. Necessariamente está na rota. Tá na rota, né? Porque o primeiro município que é o Caparaó é Jerônimo Monteiro, né? Então já é o segundo município. Então já está na rota da pessoa que está indo fazer essa visita ali. E aí a gente já pensou nisso, né? Ele tem uma estrutura ali embaixo, que a pessoa tem um visor, então se a pessoa quiser visitar, ela passa pro lado de fora da queijaria, mas ela vê tudo lá dentro, vê a produção, então já pensamos nisso também. Quer dizer, então há toda uma estratégia de vocês aqui, né? Quer dizer, vocês estão já pensando em toda essa cadeia, focado nisso, que é realmente uma coisa bastante consolidada na vida de vocês hoje. Enxergar também essa outra parte que a gente estava comentando, né? Aqueles são os animais que produzem o leite, que veio parar aqui dentro da queijaria e que se transformou nesses produtos, então ela vai enxergar o cenário todo. Toda a cadeia, né? Tudo, que ele consegue entender isso tudo, e até mesmo a questão. E aí vem um outro detalhe, né? A precificação, né? A gente sabe que muitas vezes o consumidor que vai trabalhar os leites, os queijos derivados de leite de ovelha, leite de cabra, ou mesmo de búfalo, etc. Tem às vezes dificuldade de entender, né, o porquê do preço. Quer dizer, e o preço, isso aqui atrás de um queijo tem uma história, não é simplesmente um queijo que está lá na prateleira, né? Vocês estão vendendo história, não estão vendendo só queijo. Existe toda essa questão também de entender, né, o processo, né, a produção dos animais, a alimentação, toda a parte sanitária. Quer dizer, chegar o queijo na prateleira do consumidor tem todo um processo por trás disso, e em função disso tem um custo, né? Exatamente. Quer dizer, entender esse custo é uma estratégia de vocês também, exatamente. de contar essa história, vai fazer parte da estratégia de marketing. A valorização das peças, né? Como eu comentei, a sazonalidade das próprias características produtivas dos animais, tudo isso vai parar naquele produto ali, né? E acaba sendo único, né? Às vezes, claro. Essas percepções ao longo do ano são... E a pequena produção acaba que você não consegue otimizar custos que na grande produção você otimiza, né? Então, naturalmente, vão ser... tem um preço diferenciado. Exatamente. E reforçando, né, que nós estamos falando de uma história, né? Não é simplesmente o queijo, né? Quer dizer, existe toda uma história por trás disso, uma história de vida, uma dedicação, um formato, a criação das receitas e todo o trabalho, né? E a gente falou essa questão da tag ali, de qual animal que originou cada leite, e às vezes a gente fala isso brincando, mas na verdade várias vezes a gente produz peças que a gente sabe exatamente qual animal. Da característica daquela ovelha em função da condição. Que a gente sabe que era ela que estava lactando na hora que tirou aquele leite, então a gente sabe que esse queijo aqui foi leite da Rita, E a gente tem percebido nessas andanças da Expedição Ver Brasil aí pelo estado afora, não só no Espírito Santo, como tivemos a oportunidade já nessa caminhada por Minas Gerais, o desejo do consumidor de ter essa rastreabilidade, de conhecer, de ter a possibilidade de ter acesso, principalmente o cidadão mais urbano, né? Que tem esse contato. Então essa estratégia vocês vão estar adotando aqui também, vão estar pensando nisso aí. Vamos lá conhecer um pouco desse produto, conhecer os queijos aqui? Sim. Então fala aí das características pra gente, qual que é a diferenciação. Então, nós estamos com 3 tipos aqui do que vocês estão fazendo, né? O que é marcante em cada uma delas aqui? O que você destacaria aqui, cara, desses queijos? Aqui são 3 queijos maturados, né? A gente tem aqui esse curado que está próximo aí de seus 90 dias. E ele é um queijo... Ele tem uma massa aí semidura, ele não é prensado, né? Então ele conserva certa umidade, mas fica maturando durante esse tempo. Né? No início do processo de maturação, ele passa por algumas lavagens de casca com soro, que é o que dá esse alaranjado. Né? Então perfeito. Não tem nenhum corante adicionado ou coisa do tipo.
É em função da maturação e desse processo de Isso, lavagem da casca. os micro-organismos aí fazem o trabalho de maturação desse leite aqui. O mínimo de maturação seria esses 90 dias? Não, esses Não. curados, o mínimo pra gente aqui é 45 dias. 45 dias. E você Esse pode tá, manter qual que é o tempo de prateleira, o tempo de validade do queijo, esse no caso esse específico. E quanto tempo de validade desse queijo para o consumidor final? Esse queijo especificamente a gente embala ele a vácuo, tá? Esse curado, né? Porque ele não tem nenhuma casca específica, né? Então ele fica aí até 6 meses tranquilamente, devidamente fechado a vácuo e refrigerado, né? Perfeito. Depois de aberto, a gente costuma recomendar aí um consumo de até 15 dias. E ele, normalmente, nesse período que ele está também armazenado, ele continua esse processo, né? Nós estamos falando de queijo vivo, né? Exatamente. Então ele tem essa característica de ele ainda continuar tendo esse processo. Exato, né? Então os sabores vão ficando mais apurados, né? Dependendo do queijo mais forte. E ele vai dando uma desidratada depois de aberto, por exemplo, né? Então às vezes ele seca mais, vai ficando um pouco mais firme. Essas variações vão acontecendo ao longo do tempo. A embalagem também foi um desafio, né? Muita gente não... Continua sendo. Continua sendo, né? Porque você não tem... para quantidades pequenas, assim, né? Você comprar um papel que é muito específico para algum tipo de queijo. Então o maturado foi um que a gente mudou a embalagem ao longo do trabalho, assim. Apesar de a gente não queria trabalhar com plástico, né? A gente queria tentar trabalhar com embalagens mais sustentáveis, mas a gente, no fim das contas, a gente acabou nós buscamos não fazer nenhum tratamento com resina ou nenhum produtor externo na casca deles, né? Então, isso às vezes acontece, por exemplo, né, de esse queijo poder nascer algum desses outros mofos aqui, né? E às vezes isso... alguns clientes, na verdade, são bem habituados a queijos com casca natural, mas alguns outros já ficaram assustados em alguns momentos. Achei que era um problema de qualidade, né? E aí, ainda mais nesse momento inicial, para evitar esses sustos, que a gente optou por embalar esse curado a vácuo. Já é um trabalho de educação, o queijo de ovelha. Aí o queijo de ovelha ainda sendo um queijo mais rústico, né? Que trabalho... E que características sensoriais que você destaca nesse queijo? O que ele tem em termos de... Ele é um queijo que ele vai ser um pouco mais ácido, sabe? Até com uma leve picânciazinha. E com a massa, uma massa semidura. Sabe? Ele não é duro como você esperaria de um queijo maturado, de longa maturação, né? Mas também guarda essa característica um pouco mais mas também não é um queijo macio como queijo de massa mole, né? Ou queijo de massa láctea. Então ele está aí no meio do caminho, porque ele guarda certa umidade pelo fato de não ter sido prensado e tal. Vamos experimentar? Vamos ver se esse queijo. Esse queijo você vende a peça nesse formato. Isso, os outros queijos também. Normalmente qual o peso médio de uma peça dessa? Esta aqui fica em torno de 250 gramas, né? Essa peça não? Acho que é mais, acho que é 300 e a outra é 500, né? Porque a gente tem dois tamanhos do curado, né? A gente trabalha com dois tamanhos. Vocês estão trabalhando também a gente tem o maior e tem o menor, né? E esse aqui, aí já muda, a gente pode comprar inteiro ou ruim. Vamos lá fazer aqui essa degustação, a parte, como eu falei, a parte difícil da visita, mas a oportunidade realmente nós temos essa imersão no mundo dos queijos que é fantástico. E aqui a oportunidade do queijo de ovelha de fato. E essa harmonização, cara, o que você chama atenção em termos de harmonização para quem gosta do vinho, de uma cerveja artesanal, né? Que tipo de bebida esses queijos vai para qualquer bebida, mas de acordo com o gosto de quem está consumindo, como é que vocês recomendam essa harmonização? Eu sempre acho que vai de acordo com o gosto, né? Mas o que a gente costuma ouvir são as pessoas que combinam com vinhos. Geralmente as pessoas. No caso, o Roquefort seria mais um vinho tinto, esse aqui é um vinho Esse queijo é muito bom. Bom? Delicioso. Vocês não fazem ideia do sabor diferenciado que traz esse queijo aqui, né? Que é um queijo curado, né? 90 dias aqui de maturação aproximadamente, macio, tenro e com sabor inigualável. Fantástico. Olha, vocês estão de parabéns, esse tá muito bom. Ele não tem nenhuma
característica muito acentuada, né? Ele não é nem muito salgado, nem, mas ele tem, Nossa, muito bom. tem uma acidez, né, característica. Fantástico, cara. Bom mesmo. E esse já tá no mercado, vocês já estão Tá. já tendo a opção aí do cliente estar fornecendo esse queijo. Muito bom, meu, cara. Tem esse fantástico queijo. E o que você traz nos outros queijos? O que você tem de características diferenciadas desse aqui? Então, esses são outros queijos que normalmente a gente chama de queijos de casca florida, né? Você identifica o crescimento dos micro-organismos que promoveram a maturação desse queijo. Ok. Então a gente tem aqui um queijo de mofo branco, né, e um de mofo azul. E eles têm suas características próprias. O que você destacaria mais? O que traria essa diferenciação de um para o outro? Esse mofo branco, ele dá um paladar um sabor meio amanteigado, ok, que lembra, algumas pessoas às vezes remetem a um sabor um pouco de cogumelos, sabe? Tem um odor também característico dele. E os queijos de mofo azul, né? Normalmente quem gosta muito, né? E quem não gosta nem de ver. É porque ele é mais presente, né? Ele tem um sabor já mais forte. Né? Ele vai no caso do leite de gorgonzola, o roquefort. É isso aí. O penicillium roquefort, né? Que dá ele essas características, ele causa um leve adormecimento, né, da língua, sim, que é o que dá esse... Para dizer de passagem, um queijo gostoso. Nossa, meu preferido são os azuis. Aliás, eu como apreciador de queijo, difícil saber qual eu gosto mais. De fato, aqui nós estamos... E essa diferenciação do leite de ovelha aqui traz uma característica que vocês têm que experimentar. Né? Você tem que tirar essa ideia, né, pré-concebida de que eu não gosto, sem quiser, sem de fato experimentar. Traz realmente é fantástico. É uma característica muito interessante. Quanto tempo esse queijo para chegar nesse estágio aqui de comercialização, da produção à comercialização, essa maturação leva quanto tempo? Esse de mofo branco, em torno de 21 dias, ele já está no ponto. A continuidade, no entanto, dele, nesse tempo, leva ele a ter outras características mais cremosas e tal. E a gente tem aqui, é como se esse mofo branco ele consome, né, a massa do queijo de fora para dentro. Então, quanto mais tempo ele vai sendo maturado, mais ele vai quebrando ali as proteínas e gorduras, e aí dentro ele ainda está nessa fase, que ele traz ainda características em função do tempo, características que vão diferenciar o queijo. Esse aqui está bem novinho, no caso. Mas... Inclusive, existe todo um trabalho aqui de controle de temperatura, umidade, quer dizer, a condição de maturação desse queijo, ele traz também uma condição, né, de acompanhamento diário disso. Né? Esses dois queijos aqui exigem uma umidade bem maior, né, comparado a esse aqui, que em relação aos outros é uma umidade mais... Quer dizer, o que traz, inclusive, para a queijaria, espaços diferenciados, inclusive, de trabalho de crescimento. Quer dizer, para cada queijo, a necessidade de você ter diferentes câmaras distintas, né, em função daquela situação. Porque, até por essa questão que a gente comentou, né? Às vezes você tem o crescimento desses outros... Que pode interferir ou não. É um assunto meio polêmico, assim, até do ponto de vista dessas questões de sanidade e legislação, que às vezes cobram, na verdade, que você enquadre a sua produção para estilos de queijo que já existem, né? Mas essa é uma questão. Você mata a criatividade. Exatamente. Do ponto de vista da segurança alimentar, não tem problema nenhum, né, ter nascido qualquer um desses tipos aqui de fungos nessa casca aqui. Então... E é o que a gente tem visto, na realidade, a discussão técnica, é importante sempre a gente ressaltar que o produtor nunca está discutindo a questão da qualidade, né, da questão sanitária, da boas práticas de fabricação, mas o que não pode haver é exatamente tolir o produtor da criatividade de buscar queijos autorais, diferenciados. A legislação ela tem que ter o cuidado das boas práticas, né, da questão, nós estamos tratando de saúde pública, então o produtor nunca vai deixar de ter esse cuidado, mas ele tem que poder ter, né, essa flexibilidade da criação autoral para queijos diferenciados, de fato, né, o que cada espécie traz, né, cabra, ovelha, búfalo, né, vaca traz essa condição. E até por questões de mercado, né, tem pessoas que já buscam exatamente isso. Elas não querem queijo X ou queijo Y, elas estão querendo um queijo autoral. Diferenciado, né, com características locais, inclusive. Então vamos fazer o sacrifício de experimentar esse mofado. E ele traz essa característica realmente, né, que ele traz e esse sabor
né, da casca, ele contrasta muito com o sabor interno? Como é que você diferencia isso aqui da... Então, quanto mais ele matura, mais forte vai ficando mais intenso, né? Vai ficando esse sabor aí da casca em relação ao meio do queijo. Então, isso é muito bom. Em relação ao outro, ele já está bem mais... traz uma característica, né, de um queijo um pouco mais forte, já com uma... mais delicioso. Muito bom. Ó. Olha, realmente vocês têm que... Não, tá muito bom. Tá bom. Tem comparado a esse, né? Muito gostoso. A casca colorida dá Sim. uma identidade dá uma mais identidade. Bem característica. diferenciado, com certeza. Ela aguça um pouco mais, né? É um queijo fantástico, muito gostoso. E é interessante também de você ter, né, acaba que você tem uma clientela que se repete, você já começa a conhecer o cliente que gosta do queijo mais maturado, que ele tá mais cremoso. Aí eu já sei que esse cara vai querer ele com mais Isso que eu ia te tempo. perguntar, existe queijos, né, ou que tem saída melhor do que o outro, ou em função da clientela, para um cliente mais, e todos eles saem de forma igual, em termos de volume? O Boursin é campeão, né? O Boursin e o branco são os campeões. Não, o maturado também, né? O azul que é o que tem mais resistência, porque o sabor é mais forte. Bem mais. Então é aquilo que você falou, quem gosta ama. Então quem gosta pede sempre. Mas o Boursin é o primeiro, o segundo é o branco, o terceiro é o maturado e o coitado do azul. As clientelas, de certa forma, sempre tem aquele que tem uma predileção, etc. E essa variedade permite isso também, né? De você experimentar e, ao mesmo tempo, harmonizar isso de formas diferentes ali, né? Nesses queijos, né? Mas, por último, nós temos o mofo azul, que traz essa característica aí do, né, como a gente falava aí, lembrando, né, essa condição mais forte do queijo, o gorgonzola, o roquefort e tal. Aliás, o roquefort originalmente é de ovelha, né? É um queijo bastante característico, né? Nessa condição. Esse quanto tempo de maturação para chegar nesse ponto, cara? Para ele estar com esses veios azuis, já a partir de 30 dias... Ele já começa a ficar nessa característica. Mas este queijo aqui, especificamente, ele já tem aí seus... Está chegando perto de 60 dias de maturação. Mais inteiro. Ele é o cheiro já característico, né? A gente já percebe já de longe, né? O mofo, né, vai deixando essa massa mais macia, né? A dificuldade de fazer ele é uma massa que também não é prensada, né? Você tem que deixar espaços no meio dos grãos, porque esse fungo azul só vai crescer ali dentro se houver contato com oxigênio, né? É uma característica do fungo e por isso a massa tem essa característica da produção. Né? Eles são feitos esses furos, né, para que às vezes... Vocês não fazem ideia. Difícil vai ser sair dessa mesa. Muito bom. Esse é o meu preferido. Não? Nossa, eu acho que não. Normalmente é um queijo mais salgado também, né? Muita gente usa em receitas, né, na culinária. Não, delicioso. E aqui tá difícil, se fosse para julgar aqui... É isso que eu ia falar, qual que você gostou? Difícil ia ser da nota. Eu particularmente gostei demais desse queijo. Muito bom. Muito bom mesmo. E é interessante, né, assim, pensar que a matéria-prima é a mesma, né, dos três e exatamente. Ficam coisas completamente diferentes. E você vê características de um para o outro bastante marcantes, mas de fato esse queijo do mofo azul, ele tem uma diferenciação. Eu particularmente gosto muito desse tipo de queijo, e aqui com o leite de ovelha realmente um destaque, né? Ele traz aí toda uma... E esse é um fator interessante também, que os queijos, do modo geral, hoje, o que a gente tem percebido no mercado, ele vai desde uma roda de amigos ali para tomar uma cerveja, um vinho e tal, a alta gastronomia, né? Quer dizer, a aplicabilidade do queijo, a versatilidade dos queijos traz aí toda uma condição hoje de utilização, né, desse trabalho. E aí, como é que tá essa ideia de vocês aí, à medida que começar a desenvolver já o trabalho de marca, com a queijaria licenciada, a participação aí em concursos, em eventos e tal, vocês têm alguma ideia nesse sentido? A gente pensa sobre isso, né?
quando chegarmos nesse ponto, né, eleger aí uma variedade desses queijos para ser um representante. Isso, né? Nossa, olha. Geralmente algum mais autoral, mais criativo ali, né? Tem uma característica mais marcante, né? Tipo o azul, o azul. aqui. A gente pensa nisso, sim. Olha, vocês estão de parabéns. É fantástico a gente ter a oportunidade de conhecer, contar a história e mostrar a você que está acompanhando a Expedição Bel Brasil esse universo da atividade da ovinocultura e da caprinocultura, tanto no corte quanto no leite, especificamente no leite. Essa diversidade, a variedade dos queijos. Bom, primeiro, nós vamos caminhando aí para o final da nossa visita, mas gostaria imensamente de agradecer a receptividade, né, calorosa de vocês aqui, da gente poder estar aqui para contar essa história, parabenizar aí por essa trabalho que vocês estão fazendo nos queijos, fantástico, muito bons, não tem dúvida que vocês podem ter certeza, né, que o mercado está aberto aí, amplamente aberto para vocês, pela qualidade que vocês estão trabalhando, não tenho dúvida disso. Difícil vai ser vocês selecionarem para quem vender, né, porque a demanda, eu tenho certeza, já está, né, e a hora de começar realmente muito bom, fantástico. Bom, eu queria de novo, né, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui. E para quem quiser fazer contato com vocês, conhecer um pouco mais desse trabalho, como é que é o contato, o Instagram, o telefone, como é que é para quem está acompanhando, como é que pode deixar o contato de vocês? Pode ir lá no Instagram, @donaovelha.es. Aí lá mesmo já tem contato do WhatsApp também, né? Se quiser encontrar o contato, mas é o 27 99979 1101. Mas se entrar lá no Instagram, tá lá também. Quem está acompanhando, os caracteres estão embaixo do vídeo. Instagram e telefone de contato para conhecer aqui o trabalho, né, aqui da Queijaria Dona Ovelha, município de Alegre, aqui no estado do Espírito Santo. Isso aí. Bom, gente, nós vamos caminhando para esse final e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem acompanha a Expedição Bel Brasil, criadores e apreciadores do universo das cabras e das ovelhas. Acho que estamos abertos também ao diálogo aí com os outros produtores. Foi importante para a gente ter esse diálogo, né, com alguns dos quais a gente conseguiu contatar e trocar algumas ideias. Eu acho que é aquilo que você falou no início, né? A gente tem desafios que são comuns a todos. Temos um cenário que varia imensamente aí, né, da quantidade de produção, da quantidade de animais, e ainda assim temos desafios em comum, né? Então, quanto maior o diálogo, mais a gente vai evoluir juntos aí, né? E aproveitar para agradecer, tá, Luciano, pela visita. É um prazer. Troca de ideias, de informações. Parabéns aí pela sua proposta, nós pelo trabalho, divulgação da caprino-ovinocultura. Né? O prazer é nosso. Precisa mesmo de uma voz nesse sentido e parabéns para conseguir. Tá? Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. A você que acompanha a Expedição Bel Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ative o sininho para receber as novidades do dia a dia da Expedição Bel Brasil, os vídeos publicados toda segunda, quarta e sexta-feira, e também nos acompanhe no canal do YouTube, na página do Instagram e do Facebook. Nós esperamos vocês lá para contar essa e tantas outras histórias que nós estamos mostrando Brasil afora. Um forte abraço.